CBN Vida e Aposentadoria. No Vida e Aposentadoria de hoje, a gente fala sobre previdência privada, viu? Mas a gente vai conversar hoje com um especialista em direito tributário sobre esse assunto. Isso porque os planos de previdência privada podem pagar impostos sobre herança. O STF começa, inclusive, a julgar esse caso nesta semana, assunto que é discutido também no Congresso. O Eduardo Natal, que é mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo e também presidente do Comitê de Transição Tributária da Associação Brasileira de Advocacia Tributária, fala conosco sobre esse assunto. Eduardo, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao Estúdio CBN. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado a vocês e boa tarde também a vocês. Bom, Eduardo, para o nosso ouvinte entender, são dois planos diferentes aí de previdência privada que podem ser taxados se essa mudança aí for aprovada. É isso, queria que você explicasse, detalhasse para a gente essa questão. Perfeito. Existem dois planos de previdência complementar, bem conhecidos, né, do público que tem contas em bancos, que são o PGBL e o VGBL. São planos de previdência complementar, não são públicos, são privados, são regulados pela SUSEP. Então, são planos que normalmente as pessoas físicas que têm conta em instituições financeiras, quando querem, obviamente, fazer uma poupança para utilização como previdência, né, no futuro, eles acabam se servindo dessas duas modalidades. As diferenças fundamentais, a grosso modo, é que o VGBL normalmente funciona para aquelas pessoas que não conseguem ter dedução, gerar necessidade de dedução de imposto de renda. Já o PGBL, ele se aplica muito para as pessoas que têm possibilidade de fazer dedução, que recolhem o carnê-leão. Muito bem. O que acontece? Esses planos, na maioria dos estados, e aí a gente está falando do imposto estadual, do imposto de transmissão sobre bens e sobre doações e também sobre herança, e aí especificamente sobre as heranças, em alguns estados do Brasil começaram a aparecer legislações fixando que quando há o falecimento do titular desses planos, quem receberia, os beneficiários desses planos seriam equiparáveis a herdeiros e, portanto, teriam que recolher o imposto de transmissão. O imposto de transmissão, ele depende do estado, ele varia com alíquotas de 4% a 8% sobre o patrimônio que a pessoa recebe. Então, esses estados passaram a tributar ou a definir a tributação desses planos, e esse assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal. E estamos em meio ao julgamento, né, da constitucionalidade ou não da tributação desses planos. Por um lado, os governos estaduais que entendem que esses planos são tributáveis defendem que esses planos teriam natureza de investimento, que, portanto, não teriam natureza de seguro e que esses planos deveriam ser, então, objeto de recolhimento de imposto causa-mortes, imposto sobre herança. Já pelo lado dos contribuintes de algumas associações, inclusive, que se relacionam diretamente com as empresas do setor de seguros, defendem, por outro lado, que não, que esses planos teriam natureza securitária e que, portanto, não seriam objeto de imposto de transmissão por herança, e sim, eventualmente, com um ganho acontecendo, a tributação pelo imposto de renda quando do resgate. Em linhas gerais, esse é o cenário atual, considerando que o Supremo Tribunal Federal já começou a enfrentar essa questão. Aí eu pergunto, doutor, agora, já que vai ter essa tributação, ou que se estuda, né, doutor Eduardo, se, por exemplo, a maioria das pessoas não são filhos únicos, né? Então, como é que faz? Calcula em cima do número de irmãos para tirar essa tributação da previdência privada?
Então, aí isso entraria como um critério dos quinhões que nós temos dentro do direito civil, né? O direito civil regula a sucessão e, obviamente, aí dentro daquilo que cada herdeiro, né, se efetivamente houver essa tributação. Até para adiantar, já existem 3 votos do Supremo Tribunal Federal proferidos no fim da semana passada contrários à tributação. Então, existe uma perspectiva de que isso não venha a ser tributado, pelo menos sob o regime atual, tá? Mas se eventualmente nós tivermos a tributação, essa tributação ela vai acabar sendo feita de acordo com o quinhão que cada um dos herdeiros eventualmente receber após o falecimento do titular do plano de previdência complementar. Bom, doutor, hoje como funciona essa questão, né? Os herdeiros aí, quando o titular falece, eles continuam recebendo esse valor que foi investido, por quanto tempo, né? Quais são as regras para esses 2 tipos de planos aí de previdência privada hoje? Então, depende do contrato, né? Então, a gente vai ter, claro que caso a caso é importante que seja analisado pela família, analisada a questão pela família, porque há também quem sustente que a natureza essencial desse tipo de relação é uma natureza contratual. E aí você tem a possibilidade de levantar o saldo, tá certo? É isso, principal, o investimento mais os juros, mais o valor que foi corrigido esse plano, tá certo? Com o evento morte, ou eventualmente optar, por que não, pela manutenção de uma modalidade de pagamento em parcelas. Então, existem algumas modalidades. É sempre importante que a pessoa que faz o plano e também os familiares que vão eventualmente se beneficiar, que eles observem os contratos e que também tirem as dúvidas com o setor do banco, da instituição que está fazendo a apresentação desses planos. Tá? Portanto, pode ser levantado de uma vez só ou gradualmente, a depender das opções que a pessoa que é beneficiada optar. E geralmente, né, uma previdência privada ela é feita de maneira individual, doutor Eduardo. Isso não faz nenhuma diferença? Não, não faz. Na verdade, a pessoa que quer ter a previdência, sem dúvida, é um plano feito como um complemento à previdência pública, feito individualmente. Até por isso, a grande questão que está sendo colocada hoje. Se isso seria, se a natureza dessa poupança, né, ou desse plano de previdência seria meramente de investimento financeiro, tanto quanto outros investimentos financeiros, ou se teria uma natureza de seguro, tá? Mas é individual, sem dúvida, é individual, o que não inibe a questão de você ter, eventualmente, né, naturalmente, a sucessão quando essa pessoa que fez o plano individual falece, né? Portanto, aquelas pessoas que acabam recebendo esses valores, elas teriam, por contrato, o direito a receber esses benefícios. Seja, aí sim, o que está se discutindo, né, uma questão até complexa no ponto de vista jurídico, como uma questão contratual securitária, submetida inclusive às regras da SUSEP, ou como alguns estados entendem que seria uma sucessão direta de um investimento financeiro. Tá? Acho que, em linhas gerais, esses são os pontos que a gente tem aqui para analisar, mas é de fato algo individual, mas que pode ser objeto de benefício por terceiros. Bom, a discussão acontece no STF nessa semana, né? O julgamento deve ocorrer aí até o dia 30 de agosto. Se essa mudança for julgada inconstitucional, doutora, isso derruba qualquer coisa que seja aprovada pelo Congresso nos termos da reforma tributária, né? E vale a decisão do STF. Não necessariamente. A reforma tributária ela vai inovar o sistema jurídico, portanto, ela tem, inclusive, um aditivo recente ao projeto 108, né, que é o projeto de lei também complementar à emenda constitucional 132, que é a reforma tributária do consumo, mas que também está mexendo com as questões relacionadas à herança, né, na esteira da oportunidade. Mas o fato é que seria uma sinalização do Poder Judiciário a respeito da natureza desses planos, em que pese você ter
um novo sistema, eventualmente, que venha a aprovar essa modalidade de tributação, se o Supremo Tribunal Federal, ao julgar agora, com base no ordenamento jurídico de hoje, a ilegalidade, a inconstitucionalidade dessa tributação, eu acredito que, pelo menos como precedente, seria já um item muito forte para que se derrube também, considerando já uma nova legislação. Tá? Ou até mesmo, por que não, né? Se o Supremo julgar agora no sentido de que não deve haver a incidência, talvez a gente poderia até ter uma movimentação no Congresso no sentido de retirar essa tributação do projeto. Até porque o fato de existir um projeto de lei querendo ou implicando na tributação não quer dizer que vai alterar a natureza jurídica da verba. Essa não vai alterar. É o Supremo Tribunal Federal que vai dizer agora qual é a natureza jurídica. Se de seguro, não tributa, ou contratual não tributa. Se de plano apenas, ou se a natureza é de mero investimento financeiro, se tributaria. Eu agradeço ao Eduardo Natal, ele que é mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, falando com a gente sobre essa possível cobrança aí do imposto sobre herança para os planos de previdência privada. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação, bom trabalho para você e ótima tarde. Muito obrigado, bom trabalho para vocês também, uma ótima tarde, uma ótima semana. Obrigado, doutor Eduardo, 3h56. CBN